amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como sempre, dominicalmente, enquanto Deus o permitir, nós estamos aqui para, juntamente com cada um e cada uma, realizar um estudo aprofundado da Sagrada Escritura. Lembro-me que no domingo passado, a última vez, ficamos com uma questão em aberto, ou em pé. Parecia que a reunião de Jerusalém havia resolvido todos os problemas. E, quem sabe, assim pensou Paulo. Porém, os fatos acontecidos depois demonstraram o contrário. Encontramos o texto, agora seja lido. Bom dia, Padre Fernando, bom dia a você que sempre nos acompanha aqui através da Rede Vida de televisão. Conforme prometemos no domingo passado e o Padre ratificou, a passagem que procurávamos, então encontramos, se encontra no capítulo 2 do livro dos Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2 e no versículo 11. Mas quando Kéfas... Agora, pera um pouquinho, lê um pouquinho antes para o pessoal não se entrosar dentro do contexto. Então a gente pode começar no primeiro versículo do capítulo 2. Em seguida, 14 anos mais tarde, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tendo tomado comigo também Tito. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclamo entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Ora, nem Tito, que estava comigo e que era grego, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão, aos quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, e por parte dos que eram tidos por notáveis, o que na realidade eles fossem, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. De qualquer forma, os notáveis nada me acrescentaram. Pelo contrário, vendo que a mim fora confiado o evangelho dos incircuncisos, como a Pedro o dos circuncisos, pois aquele que operava em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios, e conhecendo a graça em mim concedida, Tiago, Kéfas e João, os notáveis tidos como colunas, estenderam-nos a mão, a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós pregaríamos aos gentios e eles aos da circuncisão. Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. E aí entra o versículo 11. Quando Kéfas veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tornara digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído, com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que forças os gentios a viverem como os judeus? Pois é, aí está toda a questão. Começou o problema novamente.
parecia que o acordo tinha sido logrado na reunião anterior de Jerusalém, parecia que as pazes haviam sido feitas com a troca de mãos, o dar as mãos em sinal de concórdia. Agora, Paulo se vê na obrigação de puxar a orelha de Pedro em público. Por quê? Porque comia com os pagãos. E quando chegaram os de Tiago, isto é, os tradicionalistas, se retraiu, a ponto de arrastar até mesmo o companheiro de Paulo, Barnabé. Ô padre, mas o senhor não acha que no futuro, não sei, aí tem que ver o aspecto cronológico, o próprio Paulo não chegou a essa conclusão madura, pastoralmente falando? Porque eu não, por exemplo, eu não poderia interpretar esta atitude de Pedro como no futuro Paulo aconselhou: olha, com os gregos eu me fiz grego, com os gentios eu me fiz gentio, para resgatar a todos para Cristo. Ah, não, mas isso, os dois contextos são completamente diferentes. Seria anacrônico relacioná-los? Não há relação nenhuma entre o que ele quis dizer na carta aos Coríntios, isto é, eu estou disponível a todos, e o incidente de Antioquia. Vamos ser sinceros, tudo bem, em Jerusalém o líder era Tiago, e no todo o líder era Pedro. Mas, de algum modo, essa não é a postura de um líder? Quer dizer, tentar encontrar seu espaço, quer no partido A, quer no partido B? Até que ponto isso é apenas político ou politicagem? Não sei. Paulo não viu as coisas dessa maneira. Paulo viu uma traição ao Evangelho, a palavra, a verdade do Evangelho. Isto Paulo viu. Agora, por que Paulo chegou a esta conclusão? Por causa de suas, acredito já tenha falado até no domingo passado, por causa de suas revelações, por causa do contato que ele tinha com os gentios abraçando a fé, que o conhecimento de que Deus operava maravilhas por meio deles, sem que exigisse nada. E por que Pedro estava, então, querendo exigir uma coisa que Deus não exigia? Esta foi a questão. O lado mais negativo daí foi que Paulo se viu sozinho. Aqui fala, né, que ele não foi acolhido, sozinho, né? Quem recebeu Paulo em primeiro lugar depois da conversão? Foi Jerusalém? Não, foi Ananias, né? Foi? Ananias, né? Não. Ele foi enviado à casa de Ananias. Mas isso rapidamente em Damasco. Quando se tornou apóstolo, estava filiado aonde? Quando se tornou missionário, estava filiado aos à igreja de Antioquia, que era mais aberta que a igreja, que a comunidade de Jerusalém. Agora, depois desse incidente em Antioquia, Paulo se vê sozinho. É aí que ele sai para aquele retiro longo? Não, já tinha feito. Mas esse retiro, vamos chamá-lo assim, não era motivado por controvérsias. Era esclarecimentos e aprofundamentos na pessoa, na fé em Jesus Cristo. Agora ele vai operar sozinho, melhor, com a sua esquadra missionária, mas sem mais o apoio explícito de Jerusalém, nem o apoio explícito de Antioquia. Porque agora ele, inclusive, também deixa até Barnabé, né? Deixa. Ou Barnabé voltou para Chipre depois da primeira viagem missionária e nós não sabemos mais o que aconteceu nem com ele, nem com o sobrinho que o acompanhou, João Marcos.
Possivelmente a igreja local de Antioquia teria forçado Barnabé a separar-se de Paulo? Bem, isso não vem dito aí. Vem dito que o próprio Barnabé se pôs do lado oposto a Paulo para seguir a linha de Pedro. Como o telespectador pode notar, controvérsias na igreja sempre existiram, desde os tempos apostólicos. Certo? Agora, o que vai acontecer? Paulo, sozinho, irá enfrentar a sua grande vocação, que era de um missionário itinerante, a partir do capítulo 16. Exatamente. Nós temos que fazer um intervalo e continuamos. E agora eu teria que avisar, advertir os telespectadores de que os capítulos 16 a 20 serão tomados mais ou menos inclusivamente, sem muitos detalhes, mas eles são os capítulos mais fecundos dos Atos, onde Paulo e a sua esquadra, Timóteo em primeiro lugar, depois Tito e alguém mais, o acompanha na segunda e na terceira. Assim vêm classificadas as viagens apostólicas depois da primeira. Os mapas da antiguidade mostram uma verdadeira teia de aranhas por onde Paulo passou. Quer no Oriente Próximo, no Médio Oriente, quer na Europa, ao menos na Europa Oriental. Viagens de ida e volta pelo mar Mediterrâneo. E eu gostaria de afirmar aqui o que já devo ter dito em encontros posteriores. Melhor, encontros anteriores. Estas viagens somadas dão milhares de quilômetros. Isto tudo feito a pé, com as dificuldades de um verão inclemente, com um sol abrasador, onde se tinha que caminhar mais de noite do que de dia, porque senão se aguentava o calor do sol, o sol queimava. Caminhar de noite não era fácil, não era uma coisa de bom alvitre, era uma viagem cheia de perigos, de bandidos, de bandoleiros e outras coisas mais. Paulo escreve tudo isto na segunda carta aos Coríntios. Todos os problemas que teve. Mas também caminhar e viajar no inverno, com neve, com temperaturas baixíssimas, 0 ou abaixo de 0, sem o conforto nem de longe, sem o conforto que nós temos hoje. Nós hoje temos calçados apropriados para a neve, no passado não havia isto, no passado havia sandálias, e aí sim, se viajar de dia, com o frio que se fazia, tudo isto não foi poupado a Paulo. Não é porque Paulo teve algumas revelações, sobretudo a primeira, que as dificuldades, as tribulações pelas quais passou na época da sua missão, lhe foram poupadas. Paulo
diz que nada disto lhe foi poupado. Empresta-me um pouquinho sua Bíblia. Eu gostaria de ler um texto que não está aqui nos Atos, mas está na carta aos Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos, a espada. A única tribulação, porque não tinha ainda passado, era esta última aqui, a espada. Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo sofreu tudo o que podemos imaginar e o que não podemos imaginar também. E no final ainda teve que pagar tudo isto aí com a vida. E sublinho este final aqui, esta espada. Não chegou ainda, mas falando do martírio, nós celebramos muitos santos mártires, até com solenidades, mas o martírio, como tal, não deve ser desejado. Ele pode ser superado, se vier, mas pedir o martírio como graça, isto não se deve fazer. Por quê? Seria muito afoito quem assim o fizesse. Se presumiria ou poderia se presumir imensamente de suas próprias forças. Num momento como um martírio cruento, um martírio sofredor, um martírio cruel, Deus não aparece, Deus não age, Deus se esconde e nada se vê a não ser a faca ou a espada do carniceiro. E foi assim que Paulo terminou a sua vida. E foi assim que muitos terminaram também a sua vida depois de Paulo, até os nossos dias. Uma graça que receberam, unir-se a Jesus, até mesmo no momento de sua morte. Mas uma graça que não devemos assim levianamente postular ou pedir por causa da presunção e dos perigos que estão aí incrustados. Padre, o senhor acredita, né, ouvindo aqui o senhor falar um sumário da vida de Paulo, né, um resumo, o senhor acredita que a profundidade da pastoral de Paulo deu-se às suas viagens? Ou seja, a razão dele ter uma pastoral tão profunda, isso explica a razão do seu trabalho, a extensão do seu trabalho, porque quando a gente olha para Jesus, por exemplo, teve um raio de ação pastoral infinitamente menor do que Paulo. Mas, por outro lado... Menor, não melhor. Então, mas, por outro lado, eu não sei se foi menos fecundo que a pastoral de Paulo. Porque dá a impressão de que trabalho pastoral é aquele que se faz muito, é aquele que se caminha muito, que se constrói muito, né? Talvez seja um texto para a gente atualizar na nossa vida. Paulo não fazia essa distinção entre o doutrinal e o pastoral. Ele era ao mesmo tempo um teólogo e um pastor. As duas realidades estavam perfeitamente unidas
na pessoa de Paulo e de diversos padres da igreja, que além de serem grandes teólogos, eram bons pastores, como por exemplo Santo Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África. Certo? Muito bem. Vamos voltar lá para Vamos Atos voltar dos para os Atos, Apóstolos. claro. Eu quis apenas fazer uma mostragem das dificuldades, porque Paulo passou nestes capítulos lucanos dos Atos de 16 a 20. Aqui nós vemos um Paulo maduro, um Paulo com uma fé consolidada, um Paulo consolado de quando em quando por Deus, através de revelações, às quais Paulo não dava também excessiva importância no seu apostolado, mas de qualquer maneira, um Paulo fundador de diversas comunidades, quer no Oriente Médio, quer na Europa Oriental. A partir desses capítulos aqui, os outros desaparecem. Os outros personagens, até então aqui contemplados e vistos, inclusive Pedro. Depois de ter sofrido uma prisão da qual se saiu ileso por milagre de Deus, Pedro desaparece. Desaparece e nós não sabemos mais, a partir do texto bíblico, aonde foi parar e o que fez. A dar crédito a uma tradição sensata, prudente, Pedro esteve em Roma. Como chegou a Roma, nós nunca saberemos. O que fez em Roma, nós também não saberemos. Uma outra tradição digna de respeito nos diz que Pedro foi martirizado em Roma sob Nero por volta de 66 ou 67 da nossa era e sepultado num túmulo até então misturado com pagãos no cemitério do Vaticano, da colina romana do Vaticano. Mas isto tudo faz parte já de uma tradição antiga, não mais das Sagradas Escrituras. O nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer a cada um e a todos a presença, o interesse. Nós somos apenas dispenseiros da palavra de Deus, não somos doutores e nem protagonistas, mas nós queremos oferecer o nosso suor, o nosso trabalho para a compreensão melhor do texto sagrado por parte de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. A você e a sua família que dominicalmente caminha conosco nas páginas difíceis da Bíblia, um bom domingo e uma abençoada semana.